10 anos depois, quem conseguiu esquecer aquela triste manhã de domingo? Ayrton Senna está vivo na memória e na vida do país, nas saudades dos fãs, na emoção de milhares de crianças. Crianças que ganharam um novo destino com a ajuda deixada pelo grande campeão. Fátima Bernardes entrevista Dona Neide, a mãe do piloto. Ela nos revela momentos emocionantes da história do filho ídolo. Vamos conhecer o Ayrton dos tempos de estudante, as namoradas e as mulheres com quem ele viveu grandes paixões. São Paulo, 2004, a maior cidade do país, guarda num dos seus milhares de prédios um tesouro precioso para milhões de brasileiros. A memória do que Ayrton Senna da Silva fez na pista, da primeira vitória ao último desafio. Tudo está sendo cuidadosamente organizado num dos andares do edifício sede do Instituto, criado a partir do sonho de Ayrton de ajudar as crianças. Quem cuida da saudade de Ayrton Senna é quem mais sente, a mãe dele, Dona Neide Joana Senna da Silva. De tudo que a senhora tem aqui, o que a senhora mais gosta? Eu gosto de tudo. Eu pego da luva e eu fico lembrando os casos que tem, que teve, são as imagens. Eu acho que eu devo isso para ele, entendeu? Ele foi muito, muito bom filho e eu devo isso para ele. Fazer uma coisa bem feita, do jeito que ele gostava das coisas serem bem feitas. Esta é a sala da Dona Neide, a mãe do Ayrton. Até a morte dele, ela nunca tinha trabalhado, mas agora passa horas do dia aqui, catalogando, organizando, peças, material, tudo que ajude a contar um pouco da história da carreira dele. Fotos, os bonés, os macacões. As peças mais importantes, ela pretende levar, e algumas até já levou, para uma espécie de memorial que está sendo montado e que conta todas as passagens importantes da vida do piloto Ayrton Senna. Nós estamos entrando nesse memorial nesse momento. São os capacetes de todas as fases da carreira dele, os troféus mais importantes, comendas, tudo mesmo. Mais alguma foto. E aqui, o primeiro troféu, conquistado num torneio de férias em 1973, quando ele corria de kart. Pensar que toda essa história de sucesso começou com um presente de pai para filho. Uma brincadeira quando Ayrton ainda era apenas um menino de 4 anos. A paixão de Ayrton pela velocidade está documentada desde o início em milhares de fotografias e imagens preciosas que Dona Neide identifica, classifica e cataloga num banco de dados do memorial. Porque eu guardei todo esse tempo, todo esse material. Eu sabia muito, eu podia passar para outra pessoa, não estava em mim, entendeu? Eu tinha que fazer isso. E tem que ser bem feito, porque às vezes eu quero correr para alguma coisa, depois eu falo assim, não, eu acho que ele não iria gostar, vamos fazer direitinho. E aí a gente vai caminhando. Nessa estante estão os capacetes usados pelo Senna, desde o primeirinho, ainda no kart, esse daqui, os outros depois da Fórmula 3, Fórmula 1, com Toleman, Lotus, McLaren, Williams, e também algumas das garrafas de champanhe usadas no pódio, naquele momento festivo da comemoração. Essa daqui é especial. Foi escrita por ele, olha, primeiro lugar, Mônaco, GP de 87, e ela é importante porque ela marcou o início da história dele, do reinado dele nas ruas do Principado de Mônaco. E ele ficou tão feliz, que na hora da comemoração, o alvo foi inesperado. E aí, o momento da champanhe. Senna mostrando cansaço. A irreverência de Ayrton ao apontar o jato de champanhe da vitória de 1987 na direção da família real de Mônaco foi recebida com bom humor por todos, menos o segurança. E em outra vitória, em 1991, ele até brincou, ameaçando repetir a dose. O memorial guarda flagrantes da concentração de Ayrton no cockpit, de pilotos como Hélio De Angelis, do amigo e empresário Armando Botelho, da namorada Cristine Ferraccio, de momentos de comemoração com os chefes das equipes que ele defendeu e do grande rival Alain Prost, aqui especialmente preocupado com aquele capacete amarelo. Não fica ainda mais difícil a senhora cercada assim, de tanta coisa dele, não? Ou isso ajuda a senhora de uma certa forma?
Não, isso me ajuda bastante. Eu, anteriormente, eu nunca tinha trabalhado fora. E depois do acidente, a Viviane falou, olha, mamãe, agora nós temos que fazer o que ele queria. E daí que a gente começou a trabalhar tudo isso. E eu estou tão ambientada e me faz até falta. Para mim, a minha vida é isso aqui. Outra peça de destaque aqui no memorial é essa escultura. Ela é formada pelos desenhos dos autódromos em que o Ayrton correu e venceu. Desse lado aqui está Interlagos, em São Paulo. Só existem duas peças, essa que está aqui e uma outra que está na casa do engenheiro japonês Yoshitoshi Sakurai. Ele é o homem responsável pela aliança imbatível entre Senna e os técnicos e os motores Honda. Uma aliança tão forte que deu a ele 3 títulos com o mesmo motor. 1988, 1990, 1991. A grande decepção de Ayrton é que faltava aqui para ele o 4º título, a 4ª placa, a de 1989. Ele perdeu o campeonato depois de uma vitória histórica, de uma atuação heróica na pista, mas que não convenceu os fiscais da Federação Internacional de Automobilismo.